E no vídeo de hoje vamos falar sobre as diferenças culturais em um namoro entre brasileiro e francês. Pra quem não sabe, eu namoro um francês desde 2020 e 2021, então eu tenho muita coisa pra falar sobre esse tema. Oi pessoal, pra aqueles que ainda não me conhecem, eu me chamo Letícia, eu moro, estudo e trabalho aqui no Canadá e estou aproveitando o clima do Valentine's Day pra trazer esse assunto que me pediram bastante nas redes, que é como é namorar um francês, quais são as diferenças culturais e comentar um pouquinho mais sobre. E esse vídeo vai ser naquele formato que vocês gostam bastante, que é o Get Ready With Me. Eu vou estar me maquiando enquanto a gente conversa sobre esse papo, tem muita coisa pra falar, então eu vou aproveitar esse tempinho também já pra me preparar para as minhas reuniões do dia. E antes que apareçam com aquela piadinha besta que francês não toma banho, eu garanto pra vocês que francês toma banho sim. Eu realmente não sei de onde tiraram isso, mas tudo bem. Vamos começar analisando o conceito de namoro nesses dois países. No Brasil, a gente tem várias denominações para uma relação entre duas pessoas, né? Quando eu tava no ensino médio, lá no Brasil, eu lembro que as pessoas falavam assim: ah, ele é meu ficante, ele é meu namorado, a gente tá ficando sério. Eu lembro que tinham várias denominações pra isso. Claro que depende da pessoa, da família, das crenças, dos costumes, mas eu lembro de ter vários nomes diferentes para as relações. Com o francês não é bem assim. Se você começar a sair com essa pessoa, já é bem implícito que vocês estão namorando. E não vai ter pedido, não vai ter nada assim. Não tem essa. Inclusive, eu lembro de alguns casos, quando eu morava em Montreal, de amigas minhas que saíram algumas vezes com franceses, mas saíam com outras pessoas também, e os franceses ficavam chateadíssimos, porque é como se eles estivessem sendo traídos por essa pessoa. Sendo que, assim, em teoria, eles não estavam namorando, não tinha nada de sério, então não precisava disso. Mas eles ficavam super chateados, porque tipo assim, ai, você tá saindo comigo, por que você tá saindo com ele também? E aí eu lembro de alguma dessas minhas amigas, tipo, nossa, por que ele tá falando isso? A gente não tem nada, por que ele ficaria chateado? Mas é assim mesmo. Eles não tem muita essa diferença de sair e namorar, é tudo a mesma coisa. Já no Brasil não, né? Se você quiser namorar com uma pessoa, você tem que fazer um pedido, às vezes você, sei lá, oferece alguma coisa, né? Você dá um presente. Já vi vários anéis de namoro, às vezes fala até com a família da pessoa, né, com o pai e tudo mais. Então é bem mais formal, é bem mais explícito no Brasil quando você quer namorar com alguém do que na França. A França realmente não tem isso. Então essa é a primeira característica de um namoro na França. É algo que os brasileiros ficam muito assim, até assustados com isso, porque tipo, você só saiu algumas vezes com a pessoa, mas na cabeça dela vocês já estão namorando. Então não teve pedido, não teve nada, mas você é dessa pessoa. E assim, os franceses, eles são rápidos pra começar um namoro, né? Algumas vezes que você tá saindo com aquela pessoa, ele já te considera um namorado. Então, muitas vezes as pessoas pensam, ah, se é tão rápido assim pra começar um namoro, eles devem ter vários namoros, assim, tipo, eles começam a namorar, depois param, vão pra outro, param. Só que a real é que não é muito bem assim. Os franceses, geralmente, eles começam a namorar com a pessoa e eles passam anos com aquela mesma pessoa. Eu lembro que quando eu tava morando em Montreal, eu tinha alguns amigos franceses e uma vez eu tava batendo papo com um deles e ele falou assim, ah, minha primeira namorada, eu namorei com ela durante 3 anos, a segunda eu namorei com ela durante 1 ano e meio e depois eu não tive mais namorada, não sei o quê. Então, assim, eles começam rápido, mas ao mesmo tempo eles demoram muito com uma mesma pessoa. Eles não têm muito essa de ficar trocando namoro, não rola muito isso não. E no meu ponto de vista, é porque os franceses são muito tímidos. Eles não abordam você, eles não vão chegar em você, eles não vão te chamar pra sair. Isso é bem diferente do Brasil, porque no Brasil geralmente, né, tem essa questão da paquera, de chamar uma pessoa pra sair, de dar em cima dessa pessoa, né, uma coisa mais, tipo, ativa. Já os franceses não têm tanto isso, eles são bem mais passivos, eles esperam muitas vezes a menina chegar neles. E eu acredito que isso seja porque na França as meninas, elas assim, são mais duras de queda, sabe? Assim, elas não acham muito legal quando o cara aborda elas. Muitas vezes essas pessoas podem até achar isso desrespeitoso ou até uma forma de assédio. Então isso é tão sério na França que eu acho que até os meninos perdem a confiança neles mesmos pra chegar nas meninas. Então, assim, não tem muito essa de paquera, de conquista, os caras não vão chegar em você se você for na França. É mais das meninas de darem o primeiro passo.
E isso, sinceramente, foi uma coisa que eu estranhei bastante, até porque no Brasil realmente não é assim, é justamente o contrário. E isso acaba sendo uma coisa cultural, mas também é uma consequência, sabe, dessa reação das francesas. Inclusive, eu já vi alguns vídeos de francesas que foram no Brasil e falavam assim, que os caras são mais ativos, eles dão em cima de você e tal, é muito mais legal. Só que assim, é diferente porque eu acho que elas são mais tolerantes a essas paqueras vindo de estrangeiros ou em outros lugares do que na própria casa delas com os franceses. Eu tava assistindo o seu vídeo ontem, Maqui fala, fazendo outro. Tô. Oi, galerinha do canal. Se você ainda não se inscreveu, já se inscreve no canal da Letícia. Letícia, mas a minha experiência não foi assim e eu moro na França. Letícia, mas a minha amiga saiu com francês e não foi bem assim. Essa é a minha experiência, é a experiência que eu tive tanto com o meu namorado, com outros franceses que eu conheci lá em Montreal, amigos meus. Então, assim, é um senso que eu vejo, tá? Eu vejo isso nos vídeos que eles fazem na internet, eu vejo pessoas comentando sobre isso, então eu tô trazendo uma visão que eu tenho da minha experiência, mas também com outras fontes, e não somente sobre a minha experiência. Então, se você teve uma experiência diferente, pode ser que você seja exceção. E lembrando que a gente também não pode colocar todos os franceses num balde e falar que todos eles são iguais, porque não são. Cada um vai ter a sua própria personalidade, vai ter suas próprias decisões, suas próprias experiências e, assim, o ambiente também interage muito com a maneira com que eles vão se comunicar. Então é aquilo, né? Pode ser exceção, pode não ser, eu tô dando a minha experiência. Falando um pouquinho mais sobre essa questão de namorar por anos, é muito comum você ver franceses que namoraram durante 4, 5, 6 anos antes de pedir em noivado e ainda passar mais anos no noivado. E eu digo isso porque, eu tenho várias conversas com o meu próprio namorado falando sobre isso e tal, e eu já falei várias vezes, no Brasil é muito mais rápido, com 1 ou 2 anos de namoro, às vezes você já tá casando. Eu acho que hoje em dia é um pouco menos, hoje em dia a gente espera um pouco mais, talvez 3 anos, 4 anos, mas não passa muito disso, até porque quando passa a gente reclama que tá demorando demais. Mas eu falei pra ele, no Brasil é muito mais rápido, meus pais mesmo casaram depois de 1 ano de namoro, então assim, é mais rápido. Já na França é bem diferente, eles demoram bem mais. Os pais do meu namorado, por exemplo, demoraram 7 anos pra se casar. Inclusive, a minha sogra comentou comigo que quando o marido dela pediu ela em casamento pela primeira vez, ela negou. Isso foi depois de, 4 anos juntos. Ela negou, ela falou que não estava preparada, esperou mais e só depois de 7 anos juntos que eles se casaram. Então, assim, eu vi isso e eu fiquei chocada porque não é muito o que acontece no Brasil. Então, assim, se você estiver namorando com um francês e ele estiver demorando muito pra te pedir em casamento, pode ser só porque ele tá achando que na cabeça dele é normal isso e pode até demorar mais do que isso. Então, não hesite em ter conversas com essa pessoa, em sentar pra conversar, em falar suas expectativas, porque eles não vão adivinhar e eles não tomam essa iniciativa pra ir atrás de saber também. Eles vão só com o flow, assim. Agora, entrando no próximo tópico, que é sobre a posição da mulher no relacionamento com o francês e a posição do francês também nesse relacionamento. Agora falando um pouquinho sobre a posição das mulheres e dos homens dentro do relacionamento. Isso eu acho que é extremamente importante vocês saberem caso vocês estejam procurando aí um francês pra namorar com vocês, porque é muito diferente do Brasil e você não vai conseguir mudar isso. No Brasil, a gente tem essa visão, essa ideia do cara cavalheiro, do cara líder da relação, que toma de conta da mulher. E a mulher que, assim, toma mais de conta da casa, dos filhos, que é mais administradora daquilo, né? Eu não sei se isso é uma visão muito tradicional minha e se as coisas já mudaram bastante aí no Brasil, mas até onde eu conheço da tradição é mais ou menos isso, né? Na França, infelizmente, você não vai ter isso, tá bom? O cara, ele não vai te ver como alguém que precisa ser defendida ou protegida, você tá na mesma altura dele. Os relacionamentos na França são muito mais horizontais. Todos os dois têm as mesmas responsabilidades e todos os dois têm os mesmos deveres também. Nos namoros da França, as mulheres geralmente são extremamente independentes, elas têm o próprio emprego, às vezes elas ganham mais do que os caras, e todas as tarefas de casa são divididas igualmente, então você vai ter o cara fazendo algumas coisas enquanto a mulher faz outras coisas. Muitas vezes você vai ver o cara tomando de conta das crianças também. Uma coisa, inclusive, que eu já vi bastante são meninas, tipo namoradas, que se juntam pra fazer viagens de meninas, e os meninos a mesma coisa do lado deles, e aí
Eu acho isso meio estranho, assim, sinceramente, porque, sei lá, eu tenho um namorado, eu quero viajar com ele, né? Mas eu já vi muito disso acontecendo, inclusive pessoas casadas, né? Mulheres viajando pra fazer noite das meninas e os caras também. E assim, pra eles tá tudo bem, assim, eles não veem nenhum problema nisso. Então, se, sei lá, o seu namorado que for francês fizer isso, saiba que ele não é o único, porque eles realmente fazem isso. E assim, sei lá, acho estranho, mas, né, quem sou eu pra julgar? Com as mulheres mais independentes, eu acho que o cara até tem menos espaço pra ser protetor, sabe? Pra cuidar das meninas. Elas são tão independentes que, sim, elas não veem necessidade nisso. E quando eu saí com o Nathan as primeiras vezes, eu achei muito estranho, porque ele não pagou conta em nenhuma delas. E no Brasil a gente tem muito isso, né? Do cara pagar a conta e tal. É uma questão de respeito, de cavalheirismo. Mas assim, pra eles não tem. E aí eu falei com ele sobre isso. Eu falei, nossa, é muito estranho isso, porque aqui é o cara que paga conta e tal. E ele comentou com uma amiga dele. E a amiga dele também achou super estranho. Oxe, por que você que tem que pagar a conta, ela não ganha dinheiro, não? Então assim, eu acho isso, sei lá, meio bizarro, porque no Brasil é diferente, mas na França eles não veem dessa maneira, eles não acham que o cara tem que pagar a conta. Se a menina trabalha e ganha dinheiro, ela tem 100% a capacidade de pagar a conta dela, e é isso. Então muitas coisas que a gente considera uma questão de cavalheirismo, eles não vão enxergar isso como cavalheirismo, tipo abrir a porta do carro, oferecer presentes, pagar a conta. A gente considera isso cavalheirismo, eles não vão considerar e eles não vão tomar essas iniciativas, até porque eles não sabem. Então, se isso for uma coisa que te incomoda bastante, eu até te indico dar uma batida de papo, abrir seu coração e falar pra essa pessoa o que é que você acha disso, se você acha que é legal ou não, porque eles não vão adivinhar da cabeça deles. É uma coisa que tá tão longe da cultura deles que eles não vão nem imaginar, não vai nem, assim, passar na cabeça deles, sabe? E a última coisa que eu queria comentar com vocês hoje é sobre separação. Tipo, quando você casa e você quer separar da pessoa, né? Divórcio. Embora no Brasil a gente tenha todos esses privilégios, né, de ter essa questão do cavalheirismo, do cara ser mais líder, eu vejo muito caso de infidelidade no Brasil. Eu escuto demais casos de pessoas que traíram pessoas. E assim, é uma coisa que acontece tanto que às vezes nem choca a gente do jeito que deveria chocar. E aí muitas vezes a gente tá entre amigos e você escuta assim, ah, fulaninho traiu fulaninho. Nossa, como é que ela tá bem e tal. Mas não é uma coisa que choca muito, porque é até assim esperado, sabe? Que esse tipo de coisa aconteça. Não sei, é meio estranho, mas eu sinto que no Brasil é mais tolerável. Na França não é o caso, tá? Na França, quando alguém trai alguém, é um evento. Eu fiquei sabendo uma vez de um caso de alguém que traiu alguém na França e o babado foi tão grande que, tipo assim, todo mundo se comoveu, todo mundo ficou pé da vida com a cara. E assim, foi um linchamento, assim, eles não aceitam isso muito bem. Óbvio, eu imagino que aconteça lá do mesmo jeito que aconteça no Brasil, só que socialmente não é aceito, não é tolerável do jeito que é no Brasil, porque a gente já se acostumou tanto com isso no Brasil que, assim, não choca tanto. E na França eu sinto que choca bem mais. Então, eu não vejo as pessoas lá traindo tanto, ou pelo menos não falando abertamente sobre isso. Mas no Brasil a gente vê, e assim, eu acho que banalizou tanto que é muita falta de respeito que não deveria ser levada na brincadeira do jeito que é. Eu já vi várias vezes, né, histórias no Brasil de o menino falou no grupo dos amigos que pegou não sei quem, só que ele tem namorada, não sei o quê. E aí é uma falta de respeito muito grande, só que é meio que tolerável, e eu não vejo isso muito na França. E no Brasil, eu sinto que é muito mais comum o divórcio, tá? Eu vejo muitas pessoas falando assim, fulaninho vai se divorciar, fulaninho pediu separação. E assim, eu vejo pessoas que casam e se separam e casam, assim. Já na França eu não sinto muito isso, tá? Óbvio que existem pessoas que se divorciam, que se separam e tudo mais, mas eu sinto que quando um francês começa uma relação, ele tá muito mais certo daquilo, ele coloca muito mais fé naquilo, e ele vê essa relação como algo que vai durar, tipo, muito tempo, então ele entra na relação já pensando assim, em casar e tudo mais, em ficar com aquela pessoa pra sempre. E eu não vejo também muitos franceses falando sobre a possibilidade de divórcio, né? A gente vê muito brasileiro falando, casa, se não der certo, separa. Não tem muito essa na França. Pra eles, casou, ficou, entendeu? Não tem muito essa de, tipo, casar, separar, vai e volta.
eu não vejo muito. No mais é isso, galera. Terminei aqui minha maquiagem rapidinho porque eu tenho algumas reuniões agora, mas eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo e comenta aqui se você tá namorando um francês ou se você conhece alguém que namora um francês. Realmente as diferenças culturais são grandes, mas se você tá disposto a fazer de tudo por essa pessoa e essa pessoa por você também, eu espero que as diferenças culturais não sejam um impedimento pra você viver bem e feliz. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Eu também tenho um Instagram, é o Letícia AM Santos, caso você ainda não me siga por lá. E te vejo no próximo vídeo. Bye, bye!